Boa tarde! Boa tarde, pessoal! Hoje a gente vem aí abrir a boca sobre as verdades do universo. Na verdade, nós não sabemos quais são as verdades do universo, né? Boa tarde, bom dia para quem não almoçou. Vim aqui trocar uma ideia com o pessoal. Gostaram do meu filtro ou não? Hoje eu vou abrir a boca. Vou falar aqui algumas coisas que faz horas que eu tô querendo falar e por algum motivo ou outro não estava tendo disponibilidade. Bom, hoje eu vou falar um pouco sobre internalização, né? Sobre a prática da meditação, né? A gente nem pode falar muitas vezes esse nome aqui no Insta, nem autoconhecimento, mais de uma vez já começa a pausar o vídeo, tá? Tá, então eu vou falar sobre isso, internalização. Autoconhecer-se significa prática, não é teoria, né? É um processo prático. Então, eu vejo muitas pessoas falarem apenas, né, sobre autoconhecimento, mas ficar apenas na teoria, porque para a gente realmente se conhecer, o que é? É olhar para dentro, né? É acessar a nossa luz e a nossa sombra, é acessar a verdade. Então, muitas vezes a gente não está preparado, a gente não quer, não é que não esteja preparado. Quando a gente quer, a gente está preparado. A gente não quer acessar, saber a verdade do nosso próprio ser, as nossas sombras, olhar. Por quê? Porque a gente está com muitas culpas enraizadas, um inconsciente coletivo da Terra é cheio, é repleto de culpa. Então a gente está repleto dessa culpa no nosso subconsciente, nossos medos. Deixa eu ver aqui. Deixa eu trocar esse filtro. E a gente está cheio de culpa. E essas culpas acabam. Ih, tem um filtro muito louco aqui. E essas culpas acabam impedindo que a gente olhe nossas sombras e transmute elas, trabalhe elas para transformar elas em luz. Porque a gente não se aceita, tá? Então aí todo mundo fala, a gente ouve muito falar de. Todo mundo não posso generalizar, né? Mas muita gente fala sobre amor, auto-amor, aquela coisa toda, autocuidado. Mas antes de se amar, a gente precisa primeiro se aceitar. Se a gente nem se aceita, como iremos nos amar, tá? E se a gente não se aceita, como iremos aceitar o próximo, tá? Então são sempre o processo é a gente primeiro, para depois ir para o próximo. Então, se eu não me aceito, não tem como aceitar o próximo. Se eu não me aceito, eu não vou mudar. Vou continuar assim. Por quê? Porque eu vou olhar minhas sombras e vou fugir. Né? Isso é falta de aceitação. Então, não adianta falar de auto-amor, antes de a pessoa trabalhar sua autoaceitação. E também a questão da internalização do autoconhecimento, que é tanto falado, que já virou até uma palavra clichê, uma palavra já sem sentido, né? Por quê? Porque estão falando demais, e só que essa prática ela não é falada, ela é praticada. Fiz até uma redundância. Ela é prática, não é teórico, tá? Então o negócio é prático. Autoconhecer-se é prática. E para se autoconhecer é necessário acessar o nosso subconsciente, porque senão a gente fica só na superfície e aqui na superfície é a ponta do iceberg, é os 5%, tá? O que guia a nossa vida é o que está lá no subconsciente, o que determina como eu reajo ao mundo, como eu sinto as coisas, é tudo lá no subconsciente. Então, por isso a gente tem que ir para as profundezas. E para ir para as profundezas, eu tenho que sair da mente. E para sair da mente, eu preciso me internalizar. E para me internalizar, eu preciso silenciar, ou seja, meditar. Tá? Então, eu não vou usar muito as palavras meditar,
nem autoconhecimento, porque eu vou mudar para internalização e conhecer a si mesmo, ou aceitar-se, tá? Eu vou usar outras palavras porque senão o vídeo começa a pausar, começa a sair do ar aqui o negócio. Bom, eu comecei tudo falando isso tudo para quê? Para falar sobre doenças autoimunes, tá? Também não posso falar o nome das doenças, que também cai, infelizmente, tá? Doenças autoimunes. A gente hoje, cada vez mais, uma infinidade de doenças autoimunes, pelo nosso grau de intoxicação. Quando eu falo intoxicação é física, é mental, é emocional e espiritual, tá? Quando se fala em doenças autoimunes, ainda isso que eu venho falar aqui, a medicina convencional, as pessoas que têm uma visão cartesiana ainda do ser, elas enxergam ainda só como uma forma de tratar, tá? Então, o velho ditado, quando só se tem martelo como ferramenta, todo problema tu trata como prego. Então, a gente aqui que trabalha com medicina integrativa, ou seja, que ela integra convencional, com os fármacos, integra a ortomolecular com a sua suplementação mineral e vitamínica, e integra a holística, que enxerga o ser como um todo, enxerga a parte espiritual, energética, faz as curas no espiritual, que agora é isso que eu vou falar, na questão de chips, implantes, tá? Também não tem como falar muito detalhadamente em live, mas eu vou dar uma pincelada para as pessoas entenderem um pouco, tá? Bom, uma das ferramentas conhecidas, né, para esse tipo de tratamento de doenças autoimunes na visão holística, na visão energética, espiritual, na visão da medicina integrativa como eu vejo, como eu trabalho, que é ver o ser como um todo, é tratando o físico, quando já está manifesto no físico, o emocional, o mental e o espiritual. Bom, para tratar o espiritual, o energético, a gente dispõe de ferramentas como apometria, como cura quântica estelar, a terapia que eu desenvolvi, que é tudo junto, que é a terapia constelacional sistêmica, terapia constelacional apométrica, que uso ferramentas de terapias de constelação sistêmica, uso ferramentas de apometria, uso ferramentas de cura quântica estelar, uso ferramentas de alinhamento de consciência, tá? Desprogramação de crenças, reprogramação, PNL. Então, muitas ferramentas no trabalho. Bom, então o que eu quero dizer? Uso a terapia de florais para trabalhar as emoções lá no subconsciente, lá na origem, emoções que estão presas em negatividades, presas em traumas, tá? Além da limpeza das crenças. Então, o que eu quero dizer? Que para tratar a doença autoimune, a gente não pode olhar o ser só como físico, porque a gente fica tratando só os sintomas, tá? E acaba ela retornando. A gente tem que buscar a origem do que causou aquilo ali. E a origem tá lá no nosso subconsciente, são traumas, tá? Uma coisa que acontece muito, a gente tem visto bastante nas apometrias, é doenças autoimunes causadas por chips, implantes negativos, tá? Para quem não sabe, as trevas têm muita tecnologia, então ela implanta chips para controle, né? Por quê? Por que ela faz isso? Porque quem domina o sistema da matriz de controle aqui na Terra, ela precisa de pessoas com medo, com culpa, e para gerar energia, aquela energia de medo e culpa todo o tempo, para ser escravo do sistema, para não sair da caixa, para não olhar assim, opa, eu posso ser livre? Como é que eu faço para isso? Não. E quando a gente faz esse movimento de ser livre, a gente é bem atacadinho, tá? Mas compensa. Por quê? Porque, cara, nada é mais valoroso que a liberdade. E o que é liberdade? Liberdade é de ter as próprias escolhas, de ser feliz sem depender, tá?
de se encontrar, sabe? Se reconhecer quem eu sou. Tá? Fazer essa pergunta, quem eu sou, e saber que, tipo, cara, eu não sou o que, eu não sou os títulos, eu não sou tudo que a sociedade, a família me falou. Eu encontro além das palavras o quem eu sou, tá? Então, é muito além. Esse é um conceito bem vasto da liberdade, é muito além disso. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: as doenças psicossomáticas, as doenças autoimunes que já manifestam no físico, todas doenças são curáveis. Na medicina convencional, não são curáveis, tá? Porque elas usam só a ferramenta cirurgia ou fármaco, tá? Então são muito limitadas essas ferramentas. Quando a gente está falando de doenças autoimunes, principalmente, com a apometria, o que a gente consegue fazer? A gente consegue desdobrar os corpos, ir no passado, ver o que ocasionou aquilo ali, se tem permissão, se a pessoa está fazendo um movimento de consciência favorável à cura. E aí é feita as desprogramações, é feito o trabalho com as equipes, com a egrégora do Mãe Maria, com as equipes estelares, ou seja, os comandos estelares, comando Santa Esmeralda, comando Santa Ametista, comando Ashta, comando temporal, tá? Para quem não está habituado com esse assunto, eu vou falar, mas não importa, isso não importa, tá? O que importa é o seguinte: a gente está aqui vivendo essa realidade. E para eu me libertar desse sofrimento, para eu ter consciência como fazer uma cura física, como curar para não ser dependente do remédio, eu preciso ir para um próximo nível de consciência. E esse próximo nível de consciência é enxergar o ser como um todo e enxergar que nós não é só aquela opção, não é só o remédio a opção, tá? Então, as doenças autoimunes são muito relacionadas a traumas sofridos no passado que a cada vez mais estão vindo à tona rapidamente, tá? Muitas pessoas novas, fora a contaminação dos metais tóxicos e pesados, como flúor, nem pode falar isso aqui, flúor, alumínio, chumbo, mercúrio, pelo amálgama dos dentes, N metais que vão sendo lançados na água e vão ficando e tá tudo certo. Não, a água tá boa, o cloro, que vai competindo na tireoide com o iodo, e aí a gente vai ficando doente daquele ali. E fora a alimentação, né? Nem entrei nesse quesito aí que tá totalmente fora os óleos refinados, que são os maiores venenos que pouco se fala em alimentação. O maior veneno é o óleo refinado. Fala muito do glúten, da farinha branca, ok. É um veneno? É, o açúcar sim. Só que o maior veneno não é só isso. É a gordura hidrogenada que está em tudo que é alimento, que está na bolacha, que está no sorvete. Tá? Isso sim é o óleo refinado, que é um óleo que, se não fosse, que o problema dele é a hidrogenação parcial que é feita, tá? Senão ele fica rançoso em poucas horas fora do. Como é que ele aguenta meses na prateleira do supermercado? Um óleo retirado de um vegetal, uma oleaginosa. É porque é feita essa hidrogenação parcial. E é isso que é nocivo, tá? Isso torna ele um alimento tão nocivo. E isso foi implantado. Por que implantaram todo mundo hoje em dia? Todo mundo não generalizando novamente. Muita gente hoje em dia, uma grande parte, no seu próprio inconsciente coletivo, uma grande parte da população acha que gordura animal faz mal. E isso já é mais que comprovado. Só que lá atrás, quando eles implantaram essa história, por quê? Porque eles queriam implantar o óleo vegetal. Então eles tinham que dizer que a gordura animal que era consumida na época fazia mal. E aí eles fizeram todo um cenário científico, né? Como é feita a ciência aqui na Terra, tudo é manipulado. Tudo não generalizando. 95%. Hoje eu estou para generalizar, mas eu estou consciente e vou desfazendo das minhas generalizações. Bom, como é que tu sabe disso? Cara, quem é pesquisador, quem já faz esse tipo de pesquisa,
que não vai só no Google, tem que ser no Google acadêmico, tem que ir além, tem que buscar fora desses, tem que ir a fundo, tem que ler pesquisas, trabalho científico, tem que buscar referências fora da caixa. Faço isso há mais de 15 anos. Cara, que passei mais de, sei eu, 8 anos estudando, 8, 10 horas por dia. Cara, isso aí é propósito, tá? Não estou dizendo que as pessoas têm que fazer, mas eu realmente a gente consegue essas informações porque a gente fez isso demais. A gente foi atrás da verdade. Hoje em dia a gente já criou, tipo, cara, já entendi o que é verdade, tá? A verdade que é praticada aqui, nessa dimensão, nesse planeta, e fora daqui tem outras que a gente não tem nem noção, tá? Então, o que eu quero dizer é assim, ó, eu não venho trazer a verdade absoluta através de mim, até porque não existe a verdade absoluta no universo relativo, tá? Mas eu venho dizer que o que é apresentado aí para a maioria não é verdade, tá? E eu venho trazer um alerta, principalmente da questão que eu vim falar é das doenças autoimunes, tá? Então, muitas coisas estão nos adoecendo, tá? E tem solução. Só que a solução, o que me traz um certo desconforto para falar sobre isso foi porque ainda no 2023, mesmo a gente tendo inúmeras, milhares de trabalhos científicos publicados sobre essas coisas que eu pratico, que é a medicina integrativa, a ortomolecular, que são formas diferentes de tratar, que não exclui a medicina convencional, pelo contrário, ela integra, pelo nome já diz integrativo, mas ainda se fala que não pode tratamento de, não pode dizer a palavra, CANCER. Esse tipo de tratamento é só químio e radioterapia e cirurgia. E pode comer o que tu quiser. Porra, cara, isso é mais comprovado, cara, que o alimento da célula cancerígena é açúcar, é glicose, porra. Isso qualquer criança sabe. Mas os próprios médicos falam ao contrário. Então isso me choca um pouco, tá? E seguem recomendando as mesmas coisas de sempre. Claro, existe já uma grande parte que está saindo da caixa, está saindo, que está fazendo cursos de medicina integrativa com referências fantásticas de pós-graduação, como o Dr. Lair Ribeiro, que é o mestre para mim, acompanho o trabalho dele há mais de 15 anos. Dr. Lair Ribeiro, Ítalo Rachid, tem outros, né? Dr. Moura, tem muitos outros, são vários, né? O Buchad, Dr. Buchad, mas uma das maiores, Dr. Mercola, tem o maior site de medicina integrativa do mundo, tá? É fantástico. E esses caras todos são caçados até a morte, praticamente, né? Então, a medicina homeopática é uma medicina que eu trabalho, que eu pratico diretamente, sou homeopata, e são coisas curadoras, tá? Por quê? Porque trabalho não só no nível físico, trabalho no nível emocional e energético, espiritual, tá? Então, muitas coisas da espiritualidade, às vezes, um simples chip implantado, às vezes num desdobramento, quando a gente sai do corpo, quando dorme, e tu vai para um lugar umbralino lá, te perde, a tua energia tá meio baixa, e tu te perde, os caras vão lá e te chipam, para controle, para te cuidar, para sugar tua energia, etc. São vários objetivos. Um simples chip, com o passar dos anos, às vezes tu já vem uma reencarnação, já vem chipado, por contratos que tu tem com seres negativos. Então, às vezes um simples chip, aquilo ali, que não é tão simples, né? É uma tecnologia, aquilo ali pode gerar um tumor, tá? Pode gerar um tumor. Então isso na apometria não é qualquer apometria. A apometria é uma técnica, ela não é espírita, ela não é ligada a religião nenhuma. É uma técnica que foi um pouco aceita pelos espíritas, kardecistas. Por quê? Porque ela foi desenvolvida pelo Dr. Lacerda, que era um médico psiquiatra.
E ele implantou, ele trabalhava no Hospital Espírita de Porto Alegre, tá? Um hospital psiquiátrico. E ele implantou, quando ele canalizou, vamos dizer assim, quando ele recebeu a técnica, na verdade é uma técnica de 1960 por aí, mas é uma técnica antiga, só que ela estava num estado de dormência na Terra porque eles não souberam usar o ser humano fazendo aquele jeitinho, né, de querer usar só para o seu benefício próprio. E aí a espiritualidade em 1960 permitiu que o Dr. Lacerda acessasse esse conhecimento porque era o momento de entrar esse conhecimento. Ok, voltar para a Terra. E esse conhecimento foi acessado por ele e ele usou lá. E eu acho que ele era espírita e acabou ficando um pouco, vamos dizer, bem aceito em alguns segmentos espíritas, né? Em alguns, não todos. Bom, mas a técnica é muito além disso. Então, se tu vai. Então, cada lugar faz um jeito. O que determina? O que determina não é tu fazer um curso de apometria e achar que é apômetra. O que determina é a egrégora que está te sustentando. O quanto de energia tu é capaz de aguentar para conduzir um trabalho de apometria, tá? Então, como é que determina o quanto? É a consciência do teu grupo, tá? A consciência do grupo que vai trabalhar. Então não adianta nada se um grupo é um grupo fechado, nunca está estudando tá baseado só no evangelho, nos livros do kardecismo, e aí vem falar de chip, implante extrafísico, comandos estelares. Esses caras não vão saber fazer, não tem como, entendeu? Não tem, eles não acessam essa informação. Por quê? Porque estão limitados a algumas escrituras. Bom, existe pessoas que se abrem mais e aí começam a acessar consciências mais elevadas e começam a buscar. Mas existe um gradiente de confiabilidade que a espiritualidade percebe. Ó, esse cara dá para confiar? Dá. Já foi testado. Não, então tá. Então aí eles vão largando as informações. Então, quanto mais preparado, mais situações, vamos dizer, para o teu nível do teu grupo de consciência vai sendo entregue. Então, quem está nesse trabalho está a serviço, né? Está servindo. Bom, e há inúmeras. Então, há inúmeros lugares que fazem apometria, só que cada um trabalha um tipo de energia. Então, não quer dizer que eu fiz a apometria lá, resolvi. Também não é mágica. Por quê? As pessoas estão acostumadas com receber as coisas, né, de mágica. Por isso que foi tão acabou que as pessoas iam para os centros de batuque e tal, querem ir lá receber, faz o trabalho e recebe o que ela quer. E virou tipo uma moeda de troca. E as pessoas se confundiram. Até isso acabou prejudicando as religiões que trabalham com entidades, que dão consulta. Por quê? Porque as pessoas vão só para pedir. E a coisa não funciona assim, tá? A coisa não funciona assim, porque é necessário, para receber as coisas, é necessário merecimento. O que é merecimento? É amadurecimento, é consciência, é a lei do dar e receber. Então, às vezes, esses favores, dependendo de quem tu está acessando, às vezes é alguém que te faz um favor que não é tão legal. Às vezes, por teu merecimento, tu acessa uma entidade de luz e tu pede para ela e as coisas acontecem porque tu merece, tu realmente está plantando um caminho de consciência na tua vida. Então, deixando claro que eu não descarto, eu não excluo nenhuma tipo de segmento religioso, embora eu não pratique algum específico, eu acho que todos são importantíssimos, tá? Mas lembrando que, assim como as religiões, os trabalhos espirituais não são mágica, embora as pessoas queiram essa mágica, a apometria também não é mágica. É necessário um amadurecimento, é tu estar pronto para receber aquela cura. Então, às vezes, quando a pessoa está pronta, parece uma mágica, parece um milagre, tá? Então, às vezes, a pessoa vai lá com uma doença crônica que atormenta ela a vida inteira, chega lá, faz algumas sessões de apometria, é tirado, às vezes, alguns obsessores, limpa o campo dela, papapá, ela, pum, tá bem, tá caminhando, tá curado, né? Por quê? Porque aquela pessoa vem se trabalhando a sua consciência para quê? Para deixar de fazer o que ela fazia que a tornou doente, tá? Então ela mudou o seu padrão vibratório, mudou a sua consciência, tá? Seu nível de consciência.
Então, esse é um trabalho energético, espiritual que a gente faz, tanto individualmente quanto no coletivo, aqui, quanto no grupo, com a equipe de apometria, com a equipe de cura, com a equipe de Reiki e Ho'oponopono da identidade própria. E todo esse trabalho sempre é trazer consciência. A própria conversa que eu estou tendo com vocês aqui é para isso. É para tipo, para as pessoas que não conhecem, ó, existe mais coisas que eu não estou analisando. Então, lembrando, mediunidade não é não é um bicho de sete cabeças. Mediunidade é uma faculdade como enxergar. Então, a maioria, tu vê, quase todo mundo enxerga aqui, né? E todo mundo tem mediunidade, em algum nível. Aí não é quase todo mundo tem mediunidade. Mediunidade todo mundo tem. Alguns mais aflorados, mais fortes, outros menos. Todo mundo tem. O que é? Ser o intermediário dessa dimensão com as outras dimensões. Então todo mundo tem. A gente precisa aprender a lidar com a nossa habilidade, né? Usar para o meu favor, não usar contra mim. Então quem está tomando remédio, quem está se dopando porque não está conseguindo, aí vai no médico, o médico dá um diagnóstico de um nome, que aquilo ali é só um conjunto de sintomas, toda doença é um conjunto de sintomas que eles dão um nome. Para quê? Para depois daquele nome dizer, agora a gente tem um remédio para isso. Pá. Esse remédio é só anestesia. É só um curativo em cima de uma ferida na mão. É um curativo cheio de gaze e algodão. Onde tu bater, daqui a pouco tu não tá sentindo, tá? Mas a ferida tá aqui. E se tu não mexer, daqui a um tempo, tu nem vai saber mais que tem a ferida, porque de tanto tá anestesiado, isso aqui, nem tem nada. Só que com o passar do tempo, quando a hora que tu abrir, tu vai ver que tá podre, tem um buraco, tá infeccionado. Por quê? Porque tu não tratou a origem. Isso é com os problemas emocionais e espirituais também, tá? É a mesma coisa. O espiritual começa lá no espiritual, daqui a pouco vai refletir no físico. Então, toda doença, ela não veio do nada, ela já, então qualquer desequilíbrio, começou lá no espiritual, começou no energético, daqui a pouco trouxe uma ansiedadezinha, um negocinho, não sei o quê, daqui a pouco, pá, uma doença. Ou um desconforto já no físico, começa a tratar, tô sentindo isso. Isso não é nada, não dá bola, daqui a pouco, pá. Por quê? Porque são avisos, né, pra gente olhar o que isso quer dizer. E aí, claro, só que só vai no médico da medicina convencional, ele só vai tratar com o que ele tem. E aí ele vai te dar um remédio. Aí passou a dor. Ok, não. Então só passar a dor não é a solução. Eu estou trazendo esses alertas porque eu estou vendo muita gente nova caindo na medicação. Eles estão dando remédio para criança à torto e direito. E isso é altamente nocivo, porque o remédio, principalmente esse para questões psíquicas, né? Ansiedade, cada nome que eles dão, que eu não gosto nem de falar os nomes aqui, isso só anestesia a consciência. E aí te faz o quê? Faz cada vez mais te afastar da origem do problema. Então, aí é aquela história que eu contei, que vai infeccionando. A mão vai infeccionar, daqui a pouco tá um buraco, e sai lá do outro lado. Mas tá cheio de curativo, cheio de gás, batendo em tudo que é coisa. Nem tenho nada aqui, tô curado. Mas tira aqui, tem um buraco, tá infeccionado. E a gente sabe que tudo que a gente deixa para depois, a gente acaba agravando, né? Acaba ficando pior nessas coisas assim. Bom, então era isso aí que eu queria falar. E para isso tudo é necessária a internalização para a gente olhar nossas sombras. Só que a gente precisa trabalhar a culpa. Uma das formas de trabalhar a culpa, de a gente não se culpar, porque olhar nossas sombras e reconhecer que precisamos mudar algumas coisas é ótimo. Mas olhar nossas sombras e nos chicotear e fugir, dizer, não quero mais ver isso ainda é uma atitude infantil e é uma atitude que não traz crescimento. Tá? A gente acaba fugindo da realidade e não cresce. Tá? Mas isso é uma realidade bem
bem vigente na Terra, no nosso, nós seres humanos somos ainda muito assim. Mas tem como sair disso. Só que a gente precisa trabalhar a culpa. Porque aí a gente se libertando da culpa, a gente vai olhar com, né, sem rejeição, sem julgamento. A gente vai olhar, opa, pô, mas isso aqui está dentro de mim agora, mas não é isso que eu quero sentir. Eu quero sentir aceitação, quero sentir amor, né? E aí a gente começa a mudar a nossa realidade, porque a gente olhou de frente, né? A nossa própria sombra. Então tudo que acontece no nosso mundo, a gente acha que é externo, mas não, é de dentro, é a nossa própria consciência atraindo situações por eletromagnetismo. E esse eletromagnetismo acaba atraindo situações para a gente resolver, aprender a lidar com aquilo. Tá? É para a gente aprender. Então, essa semana eu vou falar acho, bastante sobre esses assuntos que eu falei, principalmente das doenças autoimunes. Hoje eu nem falei nada sobre alergias ainda. Eu falei só sobre os CANCER. Falei só, pincelei que tem várias causas, né? Não posso falar de muita coisa. Tem várias causas. Uma das causas são os chips extrafísicos. Outras são emoções guardadas, né? Emoções traumáticas guardadas. Isso é certeiro, né? 7 anos antes já começa a dar os avisos que tá vindo. Então, nenhuma doença vem do nada, ela começa a avisar, tá? Então sempre tem um trauma, às vezes, que é um gatilho de traumas anteriores, às vezes até de outra vida. Aí tu, 3 anos antes de ter um diagnóstico de uma doença dessa, autoimune, de um tumor, tu teve um choque, às vezes, um trauma, 3 ou 6 anos. E às vezes é só um gatilho de coisas, situações que tu já teve em outras existências ou que tu teve lá na tua infância, tá? Vocês percebam que quando a gente está lidando com uma visão holística do ser, da saúde do ser, tudo é ciclos, tudo se repete até que a gente corte, a gente mude. Então, quando a gente não muda, o ciclo se repete. Então, em tudo. Percebe o que está se repetindo na tua vida que tu não gostaria mais. Ali tem um ciclo. Se tu não curar, fica fazendo a pergunta: o que eu preciso aprender aqui? Quais as lições eu preciso aprender? O que eu preciso mudar? O que eu preciso enxergar? E aí, claro, à medida que tu enxergar, te aceita. E quando eu digo aceitar, é olhar sem julgar. É olhar assim com compaixão. Dizer, olhar assim, tipo, isso aqui é vermelho. Não bota nenhum julgamento se o vermelho tu gosta, se tu acha muito forte, se tu acha fraco, se é uma cor que tu gosta ou que tu não gosta, se tu acha feio ou bonito. Isso é julgar. Tu não bota, simplesmente olha. É vermelho. Tá. E aí tu olhando as tuas próprias. E aí, à medida que tu vai olhando e sem julgamento, tu vai dizer assim, então, ok, tu tá vermelho aqui agora, tô te vendo, só que eu quero azul. E aí? O que eu faço? O que eu faço para deixar esse vermelho azul? Tá? O que eu faço para deixar aquele sentimento de inveja, de rancor, transformar ele em amor, em aceitação? Né? Porque tudo é transmutável. Existem leis do universo que ensinam isso. A lei da polaridade, né? Tudo tem dois polos. Né? E a lei da transmutação, onde a gente transmuta. Quando tá no ódio, é a mesma é o polo oposto do amor, vamos dizer assim. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso começar a trabalhar em cima do amor. E não focar, tô com ódio, ficar me desgraçando porque eu tô sentindo ódio. Não. Eu tenho que olhar para o outro lado, focar no amor. Então, a gente sempre. Então, isso são ferramentas, né? Que são leis universais, princípios universais, apresentado pelo mestre Hermes Trismegisto. E vários. Então, essas leis elas determinam como é que funciona o universo. Quando a gente está alinhado a essas leis que regem o universo, a nossa vida começa a se organizar. Existem várias ferramentas para aprender isso. Tá? A gente aprende aqui nos grupos de estudo, a gente pratica, a gente aprende nas terapias também, sempre é dado uma pincelada. Então,
Isso é importante a gente ficar atento que, claro, existe bastante material no YouTube para a gente aprender também. E como eu falei lá no início, autoconhecimento, o autoconhecer-se, não pode falar muita palavra, o autoconhecer-se é prática, não é teoria, tá? Não adianta ler 1000 livros, não adianta ver um monte de vídeo no YouTube e se ir fazendo a mesma coisa. Isso não adianta nada. É prática. Então não adianta se vou falar sobre isso e não praticar. Então é internalização, é olhar para si, aceitar, bom, agora eu vejo que isso está assim, mas eu quero diferente. Então eu vou começar, o que eu preciso fazer para ficar diferente? Ah, é isso. Ah, então tá, vamos lá. E aí começar a trabalhar em cima disso. Mas sempre com muita autoaceitação, né? Sempre o primeiro princípio é a autoaceitação, tá? Depois a gente passa, eu sempre uso os 3 pilares do ser, que é a coragem, a autoaceitação e a fé. O alicerce de um ser é a coragem, a autoaceitação e a fé. Por quê? Coragem para tu enfrentar a ti mesmo, olhar a ti mesmo, né? Precisa de coragem. E aí depois que tu olhar a tua luz e as tuas sombras, tu dizer assim, cara, vou me julgar, vou fugir disso? Não, eu vou me aceitar. Vou aceitar e estou disposto a mudar isso aqui, vou mudando, vou fazendo o que é necessário. E fé quando falta coragem, fé quando falta o resto. Né? A fé é a energia que nos conecta ao divino. E às vezes a gente não precisa nem acreditar em nada. Pode ser um ateu, mas acreditando em si, que somos parte do divino, a gente está conectando com Deus. Tá? Então isso é incrível. Quando a gente entende que Deus não está fora, Deus está dentro, isso muda toda a perspectiva, né? Beleza? Então acho que era isso que eu tinha para falar hoje. Amanhã eu volto. Lembrando das atividades que nós temos. No Mãe Maria amanhã é terça, é dia de reiki ao público e apometria. Apometria com horário marcado e o reiki por ordem de chegada. Às 7 horas da noite no Mãe Maria, tá? Por ordem de chegada, só pegar a ficha vai receber o reiki. São preços populares. Os trabalhos do Centro de Terapia Mãe Maria são valores populares. Temos também os atendimentos comigo, horário marcado. Aí são várias ferramentas, depende do que tu quer tratar. Se é tratar questões físicas, eu uso homeopatia, uso floral, uso suplementação mineral e vitamínica, que é a medicina ortomolecular. Tá? Se é tratamento das questões emocionais, aí já vem a terapia de florais, a cura quântica estelar. Se é questões tudo junto, é a terapia constelacional apométrica. Aí trabalha crenças, trabalha questões familiares, trabalha questões de relacionamento, trabalha questões profissionais, financeiras, relações, pai, mãe, etc, etc, etc. Aí é infinitas possibilidades, tá? E dá para fazer tudo junto. Então, aí sim, é com horário marcado também, tá? Então são várias ferramentas que a gente dispõe para encontrar o equilíbrio do ser e sair da mesmice, sair daquilo que eu falei lá no início. Quando a gente acha que quando eu só tenho martelo como ferramenta, todo problema eu trato como prego. E aí vem a medicina convencional tratando tudo com fármaco, cirurgia, só isso que eles conhecem. E a gente pode ir muito além disso. E a vida é muito além disso, tá? Gratidão a todos, fique com Deus. E lembrando que o meu objetivo aqui não é atacar ninguém da medicina convencional, é simplesmente mostrar que há outros universos, muito além desse pequeno mundo, do tamanho de uma moeda, tá? Gratidão, fique com Deus e até amanhã.